Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula deste primeiro módulo do nosso curso de História Política do Brasil. E essa aula é referente à Primeira República ou República Velha, que é um período denominado assim mais usualmente, que se estende de 1889 até 1930, isto é, da proclamação da República no 15 de novembro de 1889 até outubro de 1930, quando temos a chamada Revolução de 30, e a partir dela começaremos o segundo módulo desse nosso curso aqui. República Velha, República da Espada, que é uma parte dela, República Oligárquica, que é uma outra parte, uma outra subetapa dela, e que tem características políticas, sociais, econômicas que nos chamam a atenção em grande medida, seja por continuidade em relação a determinados elementos que marcaram a vida do Brasil imperial, seja por rupturas ou princípios de ruptura que vão fazer com que o Brasil passe mais adiante por uma certa renovação, especialmente através da década de 1920. E é sobre isso, é mais ou menos dentro desse estado de coisas, dentro desse espectro de coisas que nós vamos falar aqui, que nós vamos desenvolver esta aula. Bom, começando pelo seguinte, o Partido Republicano, que nós vimos na aula anterior, que foi criado em 1870, era um partido bastante atuante, era um partido que tinha clubes republicanos, mantinha jornais, republicanos, fazia uma ampla divulgação de propaganda republicana, ampla para os padrões da época, mas não despertou o mesmo entusiasmo popular que a campanha abolicionista havia despertado no conjunto aí do Brasil de um modo geral. Então a proclamação da República talvez tenha sido um incidente meio que sem ruídos, que alterou bastante o Brasil, mas que naquele momento foi feito sem ruídos e muita gente pensando que o Marechal Deodoro, ao proclamar a República, até estava liderando uma parada militar ou alguma coisa assim nas ruas do Rio de Janeiro. O fato é que essa República é implantada por militares, é um marechal que dá, muitos dizem, o golpe de Estado, que implanta a República, que derruba a monarquia. Marechal Deodoro faz isso e se inicia uma etapa da vida republicana brasileira que é conhecida como a chamada República da Espada ou República dos Marechais, que dura aproximadamente 5 anos, isto é, até 1894. Implantação de medidas republicanas importantes no Brasil desse momento. Se implanta num início um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e com a figura do Rui Barbosa como ministro da Fazenda. O Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, é responsável pela política econômica do encilhamento, pelo estímulo à criação de novas empresas, queria industrializar o Brasil, fazia muitas emissões e que foi um programa econômico que não deu muito certo, abriu muito espaço para especulação e tal e coisa, para a chamada degringolada que acontece mais adiante. Só para dar uma notícia da economia do período para vocês, mas o mais importante é nós vermos aqui como a atuação do próprio Rui Barbosa estabeleceu novas configurações políticas ao Brasil, deu novas formas ao Estado brasileiro ou coisa assim. As primeiras leis são redigidas por Rui Barbosa, as primeiras leis republicanas, por exemplo, Sistema Republicano Federativo, decreto número 1. O Brasil não se chamava República Federativa nesse momento ainda, chama-se Estados Unidos do Brasil e se chamará assim ainda por um bom tempo, na verdade por muito tempo. Até a década de 60, a gente vai falar sobre isso mais adiante, no segundo módulo aqui do nosso curso, que pega de 1930 até os dias atuais. Mas no sistema federativo, os estados são partes, são componentes da federação, vão ter seus governos estaduais, essa coisa toda, não chega a ser um federalismo, uma descentralização tão grande quanto nos Estados Unidos. Isso é um ponto polêmico no Brasil, como nós já vimos em aulas anteriores. Separação entre Estado e Igreja, lembrem-se da questão religiosa que acometeu o Império e foi um dos seus fatores de derrocada, ou seja, essa separação entre Estado e Igreja que cria o registro e o casamento civil, cria o registro civil, a certidão de nascimento nos cartórios, o casamento civil também, mas não cria o divórcio. A lei do divórcio no Brasil é do fim da década de 1970, só para pontuar aqui um aspecto importante da vida brasileira. A secularização dos cemitérios, vai ter cemitério agora laico, vai ter cemitério municipal, vai ter cemitério privado, mas não necessariamente os cemitérios agora são religiosos, católicos, pertencentes a ordens religiosas católicas apenas ou coisas assim. Além do mais, o que acontece nesses primeiros momentos de república implantada no Brasil é
a nomeação diferenciada, as províncias não se chamam mais províncias, há uma nova nomenclatura, as províncias passam a se chamar estados, né, unidades da federação, né, ou estados aqui nesse momento. Há uma alteração no desenho da bandeira, e aí se fala muito de modernização conservadora, né, já que o positivismo, que é uma doutrina que é ambígua, que é modernizadora e conservadora, ela não é liberal, ela não é socialista, ela não é, né, o influxo, a incidência do positivismo como doutrina. Depois, num outro curso de História das Ideias Políticas no Brasil, a gente vai abordar isso de um modo um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, mas essa modernização conservadora talvez se reflita na alteração do desenho da bandeira. Se mantém a estrutura principal da bandeira do Brasil, que já existia no Império, né, o retângulo verde, o losango amarelo, apenas se substitui o miolo da bandeira, por assim dizer, as armas dos Bragança, pela abóbada celeste, com a faixa branca no meio, com o lema Ordem e Progresso, que sintetiza parte do pensamento do francês Auguste Comte, né? Pai do positivismo, que serve como inspiração doutrinária para a proclamação da República aqui no Brasil, né? Há uma promoção de uma grande naturalização de estrangeiros, estrangeiros ainda não naturalizados, imigrantes que não se opusessem à República no Brasil poderiam ser naturalizados e foram nesse momento, mas há uma certa censura à imprensa também nesse momento para a gente destacar, né? Não é uma república exatamente liberal nesse momento que está se institucionalizando aqui. Ademais, nós temos uma nova Constituição em 1891, uma Constituição de caráter até bem liberal, num determinado sentido, né? Ela reflete a tendência da disputa centralização versus descentralização, mas nela os liberais levam uma certa vantagem, né? Por exemplo, ela permitia que São Paulo contraísse empréstimo junto a instituições de crédito de países europeus sem passar pelo crivo do governo central, né, pela presidência da República. Os liberais acabam tendo alguma vantagem nessa Constituição. Ela é formada, a Assembleia que a cria e que a promulga é formada por 205 deputados e 63 senadores, e ela vai refletir, como eu disse, né, essa tendência unionista, essa coisa da centralização, versus federalistas já de inspiração estadunidense. Se adota um federalismo mitigado, né? Os estados têm uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo a centralidade está ali. Parece essa coisa da conciliação sempre, né? Desse conciliacionismo que marca a política brasileira aqui. Bom, se adota a forma presidencialista de governo, presidentes com mandato de 4 anos, e a Constituição determinando que o nosso primeiro presidente fosse o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, eleito ali pelo Congresso, né? Só que o velho Marechal é precipitado, o velho Marechal é autoritário, ele não é um homem muito articulado politicamente, ele se desgasta rapidamente. O seu governo constitucional, que começa em 1891, depois do provisório, acaba já nesse mesmo ano. E quem assume em seu lugar é o vice-presidente, que é o Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, que é uma figura também bastante curiosa da vida política, da história política brasileira. O Marechal Floriano Peixoto, a rigor, teve a sua posse como presidente da República muito contestada porque a Constituição determinava que, para que o vice pudesse assumir, o presidente teria que ter cumprido pelo menos metade do seu mandato, isto é, 2 anos. E o Marechal Deodoro não cumpriu nem sequer um ano inteiro de mandato, né? Se a gente for olhar bem a data da posse e a data da renúncia dele. Mas o Marechal Floriano apoiou-se em outras partes da Constituição, disposições transitórias, criou-se uma justificativa jurídica, né, para a posse dele. O fato é que ele vai governar o Brasil até o ano de 1894, enfrentando revoltas que já haviam começado no governo Deodoro, como revolta da Armada. A Marinha, a Armada no Rio de Janeiro se revolta, né? Isso tem a ver um pouco pela exigência de participação maior da Marinha nos negócios públicos, na política nacional, já que a política nacional estava nas mãos do Exército. E é curioso a gente pensar que, embora o Exército tenha sido uma peça ativa no movimento republicano brasileiro, a Marinha geralmente se manteve monarquista, né? As principais lideranças da Marinha, os principais almirantes se mantiveram monarquistas. Então esse atrito entre as duas forças é explicável um pouco nesse sentido aqui, nesse início de república no Brasil. E nós tivemos no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, né? Em que
porque nós temos essa questão, essa querela centralização versus descentralização, a centralização do governo autoritário do Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul, presidente do estado, na época eram chamados ainda de presidentes nos estados e não governadores, contra federalistas liderados por Gaspar Silveira Martins, né, os chamados maragatos, o pessoal de Lenço Vermelho, enfim, né, mais tarde, em 1923, essa briga vai voltar a assolar o Rio Grande do Sul mais uma vez. Bom, o Marechal Floriano encerra seu mandato, não faz sucessor militar, ele próprio, quiçá, não tivesse grandes ambições políticas de dar continuidade àquela sua vida política, e o poder é entregue aos civis, às oligarquias cafeeiras paulistas, né? Lembrando, o conceito de oligarquias aqui, pessoal, é um grupo que governa de acordo com o seu próprio interesse. Seu interesse. A república no Brasil, nesse momento, é republicana? Ela é uma res pública? Ela é voltada para o interesse público? Claro que não. Ela é voltada para o interesse dessas oligarquias do café, que vão, por exemplo, já no início do século XX, nos primeiros anos, fazer convênio de Taubaté, vão socializar as perdas decorrentes da superprodução de café, né? Toda a sociedade brasileira paga o seu prejuízo, enquanto ela continua privatizando seus lucros, quando seus lucros eventualmente acontecem nessa sua atividade econômica. Temos o governo de Prudente de Moraes, e isso significa, então, um divórcio, né, entre governo e sociedade. Um governo que é representativo de oligarquias não carrega em si, né, muita possibilidade, o interesse de atendimento às demandas populares, né? Então, a gente tem um governo no Brasil que é republicano, mas não é representativo da sociedade como um conjunto. E isso continua acontecendo no governo Campos Salles, e o governo Campos Salles é interessante porque é nesse governo que se consolidam mecanismos que vão determinar a política brasileira ao longo do restante desse período que nós chamamos de República Velha, como, por exemplo, a política dos governadores e o próprio afloramento do coronelismo. O que é a política dos governadores? Basicamente, é o presidente governando tendo apoio dos governos estaduais, né, dos presidentes dos estados. É uma espécie de toma lá da cá, é uma troca de favores entre as esferas do poder, né? Claro que não atendendo interesses populares, né? Então, o governador de tal estado apoia o governo do Campos Salles, em troca esse governo do Campos Salles toma providências para atender a demandas do governo daquele estado, do presidente daquele estado, das elites daquele estado, e não exatamente do povo daquele estado, né? Bom, então a gente chama de antipovo, né? Porque é uma distorção até do próprio federalismo, né? A partir dessa política de governadores, os estados são hierarquizados no Brasil. Existem estados de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Existem estados como São Paulo e Minas, dos quais sairão os presidentes. Existem estados dos quais sairão no máximo os vice-presidentes. Existem estados que no máximo nomearão algum ministro ali no governo, né? Então, o federalismo deveria tratar os estados de uma maneira igualitária. Então, isso aqui até distorce o federalismo. A gente tem o início também da chamada política do café com leite, né? Os dois principais estados do Brasil são Minas Gerais, que tem a população maior, então tem o eleitorado maior no Brasil, e a gente tem o estado de São Paulo, que é o estado economicamente mais poderoso. Esses dois estados vão fazer uma alternância de poder, né? É a chamada política do café com leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais. Então, Minas Gerais elege o seu primeiro presidente, Afonso Pena, em 1906, após 3 mandatos aqui, né, de paulistas. E essa política do café com leite, o rompimento dela até vai ser um dos fatores que impulsionam a Revolução de 30 mais adiante, né? Nós já veremos isso. Ela é rompida episodicamente, né? Por exemplo, quando o Marechal Hermes da Fonseca, que é gaúcho, é eleito em 1910, e depois quando o paraibano Epitácio Pessoa é eleito presidente da República em 1919. A gente pode dizer que foram momentos de relativa interrupção dessa política do café com leite, certo? Então, São Paulo e Minas Gerais, as oligarquias desses dois estados mandando no Brasil e os outros estados submetidos, né? Fazendo seus acordos ali e tudo mais. Essa política de governadores, que é uma política de composição entre governo federal e estados, ela também seja uma política de composição entre estados e municípios. E é nessa política de composição entre estados e municípios que acontece o coronelismo, né? Porque as autoridades, o presidente, o governo do estado tem que se reportar a lideranças locais, a potentados locais nas municipalidades, nas localidades, que acabam virando, nesse sentido,
chefes políticos importantes, determinando os rumos das eleições, né, nas localidades do Brasil, nos municípios do Brasil. E esse é o chamado fenômeno do coronelismo, em alusão à antiga Guarda Nacional criada lá na regência, né, criada no Ministério do Feijó, e que dava patente de coronel a potentados locais, a grandes terratenentes, mas coronéis aqui não precisam ser só, nessa acepção já República Velha, só latifundiários, né? Muitas vezes o padre faz um papel de coronel, muitas vezes um doutor, um bacharel qualquer faz o papel de coronel quando ele é a figura politicamente mais destacada no seu município, na sua localidade, porquanto vinculada nessa troca de favores com o próprio governo do Estado. Então, essa república é uma república democrática? É evidente que não, né? É evidente que é uma república em que não há uma justiça eleitoral, em que não há fiscalização das eleições, né? São coisas que vão acontecer, que vão se institucionalizar no Brasil apenas a partir da década de 1930, da chamada Era Vargas e por aí vai, como nós veremos mais adiante. Agora, existem contestações também a essa república, né? Movimentos que emergem da própria sociedade empobrecida, como é o caso de Canudos, como é o caso do Contestado. Existem eventos como a revolta da vacina contra a vacinação obrigatória, contra a varíola no Rio de Janeiro. Existe a própria revolta da Chibata, né? João Cândido, o almirante negro, contra os castigos físicos que continuavam sendo aplicados aos marinheiros, né? no Brasil, a Marinha de Guerra no Brasil. São movimentos sociais importantes para a gente observar aqui na República Velha e que vão ser duramente reprimidos, como quase sempre ao longo da história do Brasil, movimentos populares acabam sendo reprimidos. São movimentos de contestações à ordem vigente, né? Agora, existem também movimentos reivindicatórios. A gente tem um processo de industrialização no Brasil surgindo e se desenvolvendo ao longo da República Velha, né? Isso é importante frisar. Tem indústria incipiente no Brasil. Na verdade, desde que o café, já ali na passagem do século XIX para o XX, começa a perder o seu valor no mercado internacional, começa a ter um declínio nos preços, as elites cafeeiras, especialmente de São Paulo, passam a investir parte de seus capitais na produção industrial e isso vai gerar uma industriazinha no Brasil que depois, durante a Primeira Guerra, vai crescer e isso, evidentemente, cria um proletariado urbano, né? A gente já passa a ter algumas dezenas, pelo menos, de milhares de operários no Brasil, muitos de origem italiana, imigrantes ou filhos de imigrantes e que trazem ideologias políticas, trazem o conhecimento de doutrinas de reivindicação e contestação como há no mundo, de repente. Assim, né? No mundo, a questão envolvendo o trabalho é uma questão muito candente nesse momento, né? Com movimentos operários pela Europa, isso vinha desde o século XIX. Nós podemos até mencionar aqui, por exemplo, a criação da Organização Internacional do Trabalho, fazendo conferências já nos Estados Unidos, em 1919. Nós temos a própria Revolução Russa, né, que em 1917 aconteceu. Então, as ideias marxistas ganhando terreno de modo até revolucionário no mundo. Então, é o Brasil inserido, como eu disse lá naquela primeira aula, né? Nós não podemos desconectar a história do Brasil da história mais geral, da história do mundo, senão nós perdemos um entendimento mais pleno a respeito dela, né? Metodologicamente a gente isola algumas coisas, mas é preciso sempre também restabelecer conexões para que essa história não perca o seu sentido. No Brasil existem legislações sociais, legislações voltadas para o trabalho, para a proteção dos trabalhadores sendo criadas, até existem, mas muito vagarosamente. Uma primeira aparição desse tipo de legislação é uma legislação sobre acidentes de trabalho, né? De 1919. Nesse período nós temos uma espécie de surto de greves no Brasil, das quais a mais paradigmática será a greve geral de 1917, que foi feita simultaneamente aí em vários estados do Brasil e é claro que duramente reprimidas, né? Sempre essas greves duramente reprimidas pelas autoridades. Bom, vale a pena mencionar ainda topicamente que em 1910 nós temos a criação do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que é substituído mais tarde em 1967 pela FUNAI, pela Fundação Nacional do Índio, que permanece aí até os dias de hoje, e a figura do Marechal Cândido Rondon, né, que é uma figura positivista, republicana, envolvido diretamente no início da República no Brasil e que vale a pena conhecer também. Dou a sugestão de que vocês procurem saber a respeito de Rondon e
toda a sua atuação na defesa das populações originárias no Brasil, né, dos povos indígenas do Brasil, que culminam na criação desse órgão aqui junto ao governo federal. Super importante, né, trazendo para o Estado a obrigatoriedade, a obrigação, né, de demarcar terras indígenas, criar reservas e tudo mais, fazer políticas indigenistas. Então, isso é muito importante, é algo que surge até de positivo dentro dessa República Velha tão caótica. Essa República Velha que entra em crise, ela já começa a entrar em crise na década de 20, né? Quer dizer, se pensa em republicanizar a República, há setores da sociedade que começam a se alçar, que começam a reclamar, essa República não é republicana de verdade. O próprio Rui Barbosa, concorrendo à presidência da República contra o Marechal Hermes da Fonseca, anteriormente, na eleição de 1910, ele perde essa eleição, mas ele fez uma campanha presidencial que foi chamada de civilista, andou pelo Brasil inteiro, conversou com o povo, aquela coisa toda, fez uma campanha à la candidato à presidência dos Estados Unidos, que no Brasil era algo inusual. Hoje é usual que candidatas e candidatos a presidente da República andem por aí, vão a todos os estados, a todos os municípios possíveis, a igrejas, a comunidades, a sindicatos, a agremiações de todos os tipos, mas na época não era, né? As eleições eram feitas a bico de pena, baseadas na fraude, e o Rui Barbosa tenta reverter isso. Já na década de 20 é que essa perspectiva, essa demanda por republicanizar a República ganha um pouco mais de força, especialmente através de um movimento novo no Brasil, que é o chamado tenentismo. Jovens oficiais das Forças Armadas, especialmente do Exército, né, e que são de extração socioeconômica daquilo que a gente pode chamar de classe média, né, essa origem socioeconômica deles, passam a ter uma consciência política maior e passam a reivindicar, né, reivindicar um pouco mais de transparência no processo político no Brasil. E tudo isso tem uma história, uma missão francesa que dá instrução militar aqui no Brasil em 1920 talvez tenha ensejado uma certa mudança de mentalidade nesses jovens oficiais. É bem interessante que nós temos no ano de 1922, é um ano muito paradigmático, nós temos nele uma referência de muitas rupturas ou inícios de rupturas ou muitas transformações no Brasil. Eu mencionei há pouco a própria criação do PCB. Nós temos uma eleição presidencial, nós temos o candidato Arthur Bernardes, mineiro, e nós temos o Clube Militar no Rio de Janeiro se levantando contra a candidatura do Arthur Bernardes. Então, os militares já se colocando contra, né, a candidatura de um presidente representativo das oligarquias de Minas Gerais. E é curioso que, vejam, o fenômeno das fake news não é uma coisa tão atual assim quanto a gente imagina, né? O que muda hoje são as formas de veiculação, pela internet, pelas redes sociais, enfim. Mas isso já existia, nós percebemos isso em outros momentos da história do Brasil. Por exemplo, esse aqui, o próprio jornal Correio da Manhã acabou publicando falsas cartas atribuídas a Arthur Bernardes, a sua autoria, em que ele estaria atacando frontalmente os militares, fazendo críticas, e por isso o Clube Militar se levanta contra ele, né? Quer dizer, mas depois se revelou falso tudo isso, se revelaram falsas essas cartas, né? Na verdade, foi um expediente utilizado por forças contrárias à candidatura dele. O presidente, então, no Brasil, terminando o mandato, o Epitácio Pessoa, fecha o Clube Militar para acabar com aquela politização que acontece ali e demite ministros da Guerra e da Marinha e nomeia civis para esses cargos, né? Toma providências, assim, já mais incisivas, já mais fortes, contra uma possível sublevação militar. Mas o movimento militar, especialmente dos tenentes, está em andamento, e nós temos como marco originário dele o próprio episódio do levante do Forte de Copacabana, aquela história dos 18 do Forte, que ocorre também em 1922, né, que é um ponto importante na nossa história como marco, assim como referência histórica de origem de um movimento como o tenentismo. O tenentismo é importante porque os tenentes, esses jovens oficiais, vão ser uma parte indispensável da própria Revolução de 30 mais tarde. Eles serão o braço armado, né, das forças que tomam o poder em 30 aqui no Brasil. Nós veremos isso melhor na primeira aula do próximo módulo. Outros episódios importantes que marcam o advento desse movimento tenentista são esses aqui. A Revolução ou Revolta Paulista, de julho de 1924, que chega a tomar a capital, né, de São Paulo, mas depois acaba reprimida e desbaratada. E a própria Coluna Prestes, que marcha do sul, né, em direção ao sudeste, em direção ao norte do Brasil, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. A Coluna Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o Prestes que nessa época ainda não é um comunista,
comunista, ainda não está no PCB, é só em 29 que ele vai, mas que ele chefia essa coluna que anda 25 mil quilômetros pelo Brasil, trava 50 combates, assim, à semelhança de guerrilhas, e acaba sendo internada na Bolívia mais adiante, né, em 1927. Coluna Prestes que não perdeu nenhum combate, mas são marcos importantes para a consolidação desse movimento de tenentes no Brasil, de jovens oficiais descontentes com a institucionalidade política, com o processo político no Brasil. Acontece também nesse interregno a Revolução de 23 que eu havia mencionado, né? De novo, os federalistas, maragatos no Rio Grande do Sul, chefiados por Assis Brasil, se levantam contra o governo agora de Borges de Medeiros, contra a sua reeleição. Já era a 5ª vez consecutiva que Borges de Medeiros se reelegia, também na base da fraude, enfim, né? Esse movimento de 23 é importante porque na sua pacificação a figura política de Getúlio Vargas vai emergir como aquele que consegue unir as duas partes do Rio Grande do Sul, a unionista e a federalista, lenços brancos e lenços vermelhos. Então Vargas começa a se alçar politicamente a partir daqui, essa importância maior desse movimento que a gente vai explorar também um pouco mais adiante. Nós não podemos dizer que os tenentes tivessem propriamente uma ideologia tão consolidada, esses jovens oficiais, mas podemos fazer alguns apontamentos e buscar nos seus discursos de época algumas pautas, algumas agendas, algumas reivindicações, né? Eles queriam a nacionalização do subsolo, são nacionalistas em geral, eles queriam uma política industrial nacional, né? Não multinacional, mas que o Brasil se industrializasse a partir do seu próprio capital, a partir dos seus capitais. Eles queriam uma legislação de assistência social voltada à proteção dos trabalhadores, eles queriam uma justiça eleitoral com voto secreto, eles queriam a implementação da obrigatoriedade da educação, medidas que a gente chamaria até de modernizantes, né, modernizadoras no Brasil e que acabaram vindo a partir de 30. Esse movimento já, então, reivindicava, já abria caminho, né, para esse tipo de agenda reivindicatória aqui na sociedade brasileira. 22 ainda tem a criação do PCB, como eu mencionei, e a Semana de Arte Moderna, que no plano da cultura, no plano da mentalidade, no plano da produção artística também vai contestando a velha ordem oligárquica brasileira, classicista, mimetizadora de padrões europeus, eurocêntricos, em busca de uma identidade nacional, de uma arte propriamente brasileira, de uma estética propriamente brasileira. Isso tem um peso político, né? Porque é do modernismo que nós temos, por exemplo, o surgimento de um nacionalismo exacerbado que vai dar no movimento integralista mais adiante, né? Sobre o qual nós vamos falar aí no próximo módulo desse curso. A crise de 1929, a quebra da Bolsa em Nova York, prejudica as oligarquias cafeeiras aqui no Brasil, que já não vinham muito bem, elas acabam quebrando. O principal mercado consumidor do café brasileiro era o mercado dos Estados Unidos da América. Então, nesse sentido, os cafeicultores do Brasil perdem o seu principal mercado, muitos vão à falência, e perdendo poderio econômico, eles perdem a força política que tinham. São Paulo se debilita em função disso, né? Sua hegemonia política sobre o Brasil acaba se debilitando, se esmaecendo muito. A crise de 29 é muito contributiva nesse sentido. Ademais, nós temos em 1930 uma crise envolvendo a questão sucessória. Nós temos a ruptura da política do café com leite que eu mencionei agora há pouco. Como assim? Washington Luiz, presidente da República, era um paulista. Deveria indicar um mineiro para sua sucessão, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, mas ele não indica. Ele indica um outro paulista chamado Júlio Prestes. E ele recebe o apoio da maioria dos estados nessa indicação, menos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que ficam descontentes com essa ruptura. E aí nós vamos ter esses 3 estados se juntando, Minas como oligarquia dissidente, saindo dessa aliança do café com leite, se juntando com Paraíba e Rio Grande do Sul, e aí a formação da Aliança Liberal, né, que vai disputar as eleições de 30 e vai perder, mas depois esses grupos descontentes chegam ao poder pela Revolução de Outubro de 30. Tudo isso veremos mais adiante. Gente, ao final agora, né, depois dessa aula, vocês terão uma avaliação, como consta lá da ementa, 10 questões objetivas, envolvendo tudo que nós vimos aqui nessas 7 aulas desse primeiro módulo. Então, façam direitinho as questões para obtenção do certificado e nós nos vemos novamente no segundo módulo desse curso de História Política do Brasil. Até lá!